Glória a Deus. Linha aberta, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Bom, para quem não me conhece, sou o vosso irmão em Cristo, pastor Tiago Souza, fundador da Igreja Ministerial. Deus é bom. Deus abençoe a todos. Queridos, hoje eu quero falar sobre um jovem, um homem, louvado seja o Senhor, que influenciou, que trouxe avivamento também nos anos 50, anos onde o povo orava muito, buscava muito, consagrava muito. Louvado seja o Senhor. Então eu quero falar hoje sobre David Walker. Você não vai achar no YouTube aí quase que nada sobre ele. Eu pesquisei um pouco sobre a vida dele e quero passar para vocês porque edificou muito a minha fé, aumentou muito a minha fé. E eu quero passar para vocês, contar um pouquinho da história deste jovem pregador de curas divinas, este jovem pregador que pregava Jesus Cristo, o Evangelho. O Evangelho se centraliza em Jesus Cristo, não é verdade? Então vamos falar nesta hora sobre David Walker. Vamos lá. Queridos, David Walker, ele foi conhecido como o pequeno David, Nasceu na cidade de Phoenix, em Arizona, em 20 de setembro de 1934. As primeiras palavras que David Walker pronunciou enquanto ainda era recém-nascido, enquanto ainda era bebê, foram glória e aleluia. Desde pequeno, já escolhido por Deus, chamado por Deus. E em toda a sua vida, ele amou o Senhor e a sua bendita palavra. Segundo os relatos, quando David Walker tinha 3 anos de idade, ele acostumava memorizar versículos bíblicos e às vezes memorizou até mesmo capítulos, claro que capítulos curtos, Mas com 3 aninhos, olha só, com 3 aninhos já memorizava versículos e capítulos bíblicos. Pequeno David e Kathleen Walker, sua esposa, serviram a Deus como missionários evangelistas desde o seu casamento, que ocorreu em 1959, pregando por toda a América e em 70 nações estrangeiras. Eles levaram milhares a Cristo. Suas reuniões de avivamento são caracterizadas por forte pregação de palavra de Deus e curas milagrosas. David começou a pregar aos 9 aninhos de idade. É isso mesmo. Com 9 anos de idade, ele já começou a pregar o genuíno evangelho, a santa palavra de Deus. Mais abaixo eu vou falar da sua experiência, louvado seja Deus, no céu. David Walker foi arrebatado por 5 horas no céu. Mais abaixo eu vou falar sobre isso com vocês. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Então, devido a esta visão que ele teve do céu, durante 5 horas arrebatado, ele voltou como um menino pregador e ele ministrou por todo o mundo, com inúmeras salvações e milagres em suas ministrações. Quando David tinha 16 anos, Deus o ressuscitou da morte após um trágico acidente aquático. David sofreu um acidente aquático, onde através da oração de sua mãe, Deus o ressuscitou. Em 1993, David comemorou 50 anos de ministério. Isso é para pouco, hein? Isso é para pouco, 50 anos de ministério. Na década de 40, David foi curado de cegueira aos 5 aninhos de idade, após jejuar e orar. David acreditava que tudo, através do jejum e da oração, era possível. David não era diferente dos homens inflamados pela unção e pelo poder de Deus que a Bíblia Sagrada relata. Homens que dedicaram sua vida em intenso jejum e oração. Só olhar para Moisés,
só olhar para Elias, só olhar para Paulo e também para o próprio Jesus Cristo, passando até mesmo 40 dias em jejum no deserto. David Walker acreditava nisso. Ele acreditava que através do jejum e da oração, tudo, exatamente tudo, é possível. Louvado seja o Senhor. Aos 9 aninhos de idade, David Walker foi chamado para pregar. Como que foi essa chamada na vida dele? Vou falar para vocês. Durante uma visão de 5 horas no céu, e imediatamente ele começou as suas cruzadas por toda a América. Milhares de pessoas lotaram estádios, auditórios e tendas para ouvir o menino pregador. Multidões foram salvas e curadas. Fez viagem missionária ao México com a idade de 12 anos, onde Deus o salvou de sequestradores. Pregou com William Bryan. David Walker pregou com William Bryan, um grande também pregador conhecido. Durante os primeiros dias do ministério de Bryan, no final da década, ele experimentou severas tribulações, mas Deus manteve viva a visão de evangelismo no coração de David Walker e trouxe ele na casa dos 50. Bom, durante os anos 50, David continuou a pregar em muitas cruzadas no exterior, em Londres, lotando estádios com multidão de pessoas em busca de Cristo. Em Paris foi ridicularizado. Olha o que os jornalistas falaram de David Walker. Em Paris ele foi chamado de menino hipnotizador norte-americano da América. Por quê? Por causa dos sinais, dos milagres, das curas milagrosas, das curas miraculosas. Então, jornalistas mal intencionados, incrédulos, louvado seja o Senhor, apelidaram ele de menino hipnotizador norte-americano da América. Normal, natural. Os escribas e os fariseus chamavam Jesus de filho de Belzebu, que ele expulsava demônios pelo príncipe dos Belzebus. Então isso é normal, isso é natural. Quando você alcança um grau de unção da parte de Deus, pessoas vão te chamar de satanista, de bruxo, vão te chamar de tudo quanto é nome. Louvado seja o Senhor. Isso faz parte da caminhada cristã, as perseguições, injúrias e calúnias. Então, depois de ser chamado de menino hipnotizador por jornalistas norte-americanos, depois de muitas curas, é claro, milagrosas de cegos, mancos, coxos, surdos, mudos e paralíticos, por onde passava, ele provocava intenso avivamento. David pregou ao redor do mundo inteiro, grandes cruzadas em Hong Kong, Índia, Berlim, dentre outros países. Em 1959, vamos falar um pouquinho sobre o casamento aqui de David. Em 1959, ele casou-se com a senhora Kathleen, a quem conheceu enquanto ele pregava no Instituto Bíblico de Zion. Se tornou pai de 3 filhos missionários que também pregaram em toda a América em cruzadas missionárias. Aquele ditado, né? Filho de peixe, peixinho é. Pregou em cruzada na Jamaica, onde em Kingston 3.000 pessoas responderam a um único apelo. Me faz lembrar de Pedro, né? Em sua mensagem ganhou também 3.000 almas. Toda a família Walker, sendo David, a Kathleen e seus 3 filhos, ministraram a palavra do Senhor na América, em igrejas, tendas e auditórios. David acreditava numa única coisa. Ele acreditava que devemos trabalhar até que Jesus volte. É bíblico, né? Está escrito para que rogamos ao Senhor, o dono da seara, para que envie trabalhadores, ceifeiros, obreiros para a sua seara. Bom, nós vamos falar agora sobre o arrebatamento de espírito de David Walker aos seus 9 anos de idade. Isso mesmo, este jovem com 9 anos de idade foi arrebatado em espírito ao céu. Quem acredita em arrebatamento vai ficar maravilhado a partir desse momento com um relato verídico de David Walker. Vamos lá.
É um testemunho pessoal do pequeno David. É a experiência milagrosa, em suas próprias palavras, de passar exatamente 5 horas no céu. Isso mesmo. Era ano de 1944, em Long Beach, Califórnia. Eu tinha 9 anos. Tudo aconteceu em uma quarta-feira à noite, em uma reunião de oração. Eu estava ajoelhado no altar, orando com um colega de escola. Segundo os relatos de David Walker, o pregador da noite chamou à frente quem queria ser cheio do Espírito Santo. David Walker já teria sido batizado com o Espírito Santo, mas amava a oração. E ele foi à frente, achando que ia passar 5 minutos ali na frente, que o pregador imporia as mãos sobre a cabeça dele e pronto. Mas não. Após David Walker ajoelhar juntamente com um amigo de escola, vai acontecer algo que marcou a sua vida, que marcou o seu ministério. Vejamos. Eu estava ajoelhado no altar, orando com um colega de escola. Seu nome era Léo. Coloquei minha mão em seu ombro e, de repente, foi como se eu tivesse sido atingido por um raio. Que tremendo, hein? Que forte, hein? Meu corpo caiu no chão, enquanto meu espírito voava para longe. Eu podia ver meu corpo deitado ali. Eu estava sendo levantado e ainda não tinha nenhum senso real de qualquer ou de certa direção ou distância. O tempo parecia parar enquanto eu era carregado pelo espaço e viajei até a beira de uma montanha. Então eu vi. Era uma cidade linda e vasta, no topo de uma montanha alta. Eu vi as cidades de Londres, Roma, Nova York, Tóquio e Moscou. Mas o céu, o céu, louvado seja Deus, não se compara com nenhuma destas cidades do planeta Terra. O céu tem uma beleza de tirar o fôlego de qualquer pessoa. O céu, ele é de uma imensa vastidão. Os anjos cantam canções lindas e harmoniosas. Eu cantei com os anjos, uma paz que encheu todo o meu ser e me fez sentir leve como uma pena. Não há palavras que possa descrever o céu. David não encontrou palavras no seu raciocínio humano, ainda que um jovem muito inteligente, mas em sua capacidade mental e terrena, ele não encontrou palavras suficientes para descrever o céu. Me faz lembrar de uma vez que fui arrebatado até uma parte do céu, e eu também, pastor Tiago Souza, eu vi uma canção que eu não encontro palavras para descrever ou para comparar aqui na terra com tamanha canção tão linda que eu ouvi no céu. Louvado seja o Senhor. Vamos continuar. Olha só, olha o que David Walker, ele disse. Se você perdeu um ente querido e eles estão lá no céu, acredite, eles estão desfrutando da mais elevada paz, descanso, alegria e felicidade que transcende todo o nosso entendimento. A Bíblia diz que lá não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais doença, não haverá mais lágrimas. O Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima. As ruas são de ouro puro e são claras como cristal. O ouro é sólido e espesso. Um ouro incomparável ao ouro da terra. Diferente de qualquer ouro terrestre. É um ouro claro e transparente. Ouro puro, ouro fino. Os portões são de pérolas e as paredes de jaspe. O brilho disso não pode ser comparado com a luz que vem do trono de Deus. Estava banhando a cidade inteira no mais magnífico, na mais magnífica matrizes de cor que eu já vi.
segundo David Walker. Então, uma nuvem dourada me envolveu. Eu fiquei parado e sem palavras. Eu estava ciente do que isto era a presença de Cristo. Lembro-me de ter pensado, como gostaria de poder ficar aqui para sempre. Foi então que ouvi uma voz me dizendo, uma voz gentil, ainda com uma severidade, como eu nunca tinha ouvido antes. David, ele disse, você pode voltar aqui algum dia, mas agora eu quero que você pregue meu evangelho para o mundo. Com 9 aninhos de idade, David foi arrebatado ao céu. David ouviu Jesus. E o Senhor respondeu, você não precisa saber pregar agora. Por quê? Porque David tinha dito assim, Senhor, como uma criança de 9 anos vai pregar? Eu não sei pregar. Mas Deus falou para ele, eu vou te ensinar. Ficar de pé atrás do púlpito e abre a boca, e eu vou encher. Meu espírito vai ungir você e dar você as palavras para falar. Estude minha santa palavra, e eu farei o resto. David, se você quiser, pregue o que eu te disser. Milhares serão convertidos e muitos milagrosamente curados. O cego vai ver, os surdos vai ouvir, o coxo vai andar. Se você fizer as pessoas acreditarem na minha palavra, nada resistirá antes de sua oração de fé. A experiência de David durou apenas 5 horas, mas a promessa que Deus deu ao pequeno David é ainda verdade nos dias de hoje. Você aí de casa, você acredita nesse arrebatamento? Eu acredito. Eu, pastor Tiago Souza, acredito 100% nesse arrebatamento ao céu. Segundo os relatos, desde 1944, ele viajou, desde os seus 9 aninhos, onde foi sua primeira mensagem. Ele viajou ao redor do mundo pregando o evangelho de Jesus Cristo. O pequeno David viu o coxo pular de uma cadeira de rodas, o cego gritar, eu posso ver, e os totalmente surdos receberem sua cura. Muitas outras doenças curadas pelo poder de Deus. Também, David diz ao seu público para não olhar para ele. Olha, isso é muito importante, hein? Para não olhar para ele como um curandeiro, mas olhar para Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Milagres incríveis e manifestações sobrenaturais acompanharam o pequeno David em seu ministério. Ele trabalhou com os mais conhecidos evangelistas de cura divina da época. Em janeiro de 1949, ele ministrou ao lado de William Bryan, em Miami. Pregou em mais de 70 países pelo mundo. David era um menino de 9 anos e pesava apenas 55 quilos quando foi anunciado para pregar pela primeira vez. Naquela época, ele era chamado de Light David, ou Pequeno David, e esse é o nome que ele é conhecido até os dias de hoje. David experimentou 3 incríveis milagres em sua vida. Recapitulando, aos 5 anos depois de uma infecção tomou sua visão, ele foi totalmente curado de cegueira depois de um jejum total de 3 dias seguidos. Na idade de 9 anos, ele foi transportado por uma visão para o céu por 5 horas, como foi relatado anteriormente, e ele saiu dessa experiência como um pregador poderoso. Há relatos também que dizem que David jejuou por 5 dias direto. 5 dias David ficou sem comer. Por quê? Porque quando ele relatou a visão para o seu pai não acreditou naquela visão do céu. Achou que era um sonho de criança. Então, por 5 dias, ele ficou sem comer nada. Uma criança de 9 anos, 5 dias de jejum total. Seu pai tirou o cinto e queria batê-lo. Ele disse, pai, o Senhor vai ter que me bater. O Senhor vai ter que me chicotear. Ou o Senhor me dá uma oportunidade para pregar. Porque David havia dito ao pai dele que Jesus o tinha mandado pregar. Mas o pai dele não acreditava. David, você é criança, você ainda é novo. O pai dele não conseguia acreditar naquilo. Mas após ver David 5 dias intensos em jejum e oração sem comer nada, o pai resolveu acreditar e dar crédito
ao seu filho, alugando ali o primeiro auditório para, com 9 anos, David pregar a palavra de Deus. Com 9 aninhos, veio o prefeito da cidade, veio os chefes do corpo de bombeiro, chefe da polícia, uma multidão veio ouvir aquele garotinho, David Walker, pregar com 9 anos de idade. Em sua primeira pregação, 30 almas ele ganhou para Jesus. Olha aí o resultado de muito jejum e oração. Se você analisar todos os grandes pregadores do passado que influenciaram, que trouxeram um avivamento para o mundo, eles viviam em jejum e oração. Antes de suas ministrações, eles oravam muito, jejuavam por longos dias. Almas eram curadas, saradas, libertas, transformadas e se rendiam a Cristo. Isto é fato. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Então, como eu disse, na idade de 9 anos, ele foi transportado por uma visão para o céu, com 5 anos curado de cegueira, após jejuar. Louvado seja o Senhor. E, após voltar do céu, milhares vieram ouvir o menino evangelista pregar o evangelho com tanta sabedoria e zelo, quanto alguém de 30 anos mais velho. Faz lembrar de Jesus, né? Ainda tão novinho, foi lá no templo pregar para os doutores da lei. Milagres incríveis e manifestações sobrenaturais acompanharam o pequeno David em todo o seu ministério. No livro diário de O Pioneiro, de Gunnar Wingren também muito conhecido, fundador das Assembleias de Deus, ele afirmou que em um dos cultos no início do movimento pentecostal, o mover do Espírito Santo era tão grande, mas tão grande, que muitos crentes flutuavam. Literalmente flutuavam, sentindo a glória de Deus. Segundo relatos, não somente de Gunnar Wingren, mas até do próprio David Walker, só de tocar nas pessoas no culto, as pessoas flutuavam. O que era isto? A glória, a presença, a unção, a ativação da presença e do poder de Deus no meio da congregação dos santos. Meus irmãos, naquele tempo o povo buscava muito, o povo orava muito, jejuava muito, consagrava muito, santificava muito. Naturalmente, Deus operava muito mais do que nos dias de hoje. Louvado seja o Senhor. Então, segundo relatos, naquele tempo do movimento pentecostal, segundo o próprio Gunnar Wingren, louvado seja Deus, os crentes flutuavam literalmente, sentindo a glória e a presença de Deus. Há uma foto aí que vai ser mostrada para vocês, que trata-se de David Walker, com apenas 13 aninhos. Isso mesmo, 13 aninhos de idade, que segundo os registros, flutuava em suas ministrações. Já parou para pensar? Um jovem de 13 aninhos, tão cheio de Deus, tão cheio do Espírito Santo, que chegou a flutuar em suas ministrações. Um jovem de 13 aninhos que, enquanto pregava, cego via, mudo falava, coxo levantava, paralítico andava, a ponto de jornalistas o chamarem de hipnólogo. Meu irmão, é desse jeito. Louvado seja o Senhor. Faz parte, as perseguições na caminhada cristã. No passado, meus irmãos, Deus ele fez o mar abrir, Deus ele fez machado flutuar, Deus ele fez muralhas caírem no grito. Louvado seja Deus. Terremoto aconteceu por causa da oração de Paulo e Silas. Você acha que Deus não poderia fazer um homem flutuar? No arrebatamento, eu te pergunto. No arrebatamento, como será? Eis aí a questão, eis aí a pergunta. Se você não acredita que alguém possa flutuar, ou até mesmo andar sobre as águas, como Jesus andou, como Pedro andou, como você vai crer no arrebatamento? Se você, por exemplo, não crê em arrebatamento no céu, arrebatamento no inferno, como você crerá no arrebatamento da igreja? Então, que esse vídeo seja para edificar a vida espiritual de vocês. Vamos ser menos Tomé e vamos ser
mais crentes. Porque se crermos, meus irmãos, certamente nós veremos a glória de Deus. Nós vamos contemplar a glória de Deus. Naquele tempo era assim. O povo consagrava, o povo buscava incessantemente, o povo buscava intensamente e Deus manifestava a sua glória. Eu ouvi relatos de obreiras do passado, mulheres de círculo de oração, que quando oravam na igreja e olhavam para as paredes do templo, não enxergavam paredes, enxergavam paredes de fogo, colunas de fogo dentro do templo. Eu mesmo, pastor Tiago, já orei, aqueles famosos gravetos que acendem no monte, onde muitos dizem ser fenômeno da natureza. Eu fiz um desafio, peguei esses gravetos, coloquei dentro de uma garrafa d'água e orei incessantemente por 2 horas, dando glória e aleluia. Não é que esses gravetos e os pedaços de torrões de terra que estavam dentro do litro d'água se acenderam, ficaram como se fossem vivos, iluminados. O que foi isso? Resposta à oração intensa, à oração insistente e resposta à minha fé. A Bíblia chega a dizer que tudo é possível ao que crê. Então que o testemunho do pequeno David, que acreditava que através do jejum e da oração tudo era possível, sirva como um ícone de fé para nós também. Louvado seja Deus, como exemplo de fé para nós também. Assim como vários exemplos de fé que nós temos na Bíblia Sagrada, que nós observamos na genuína palavra de Deus. Queridos, voltemos ao primeiro amor. A Bíblia diz em Apocalipse para nunca deixarmos o primeiro amor. Então, por que você não volta a orar hoje mesmo? Por que você não volta a consagrar hoje mesmo? Por que você não volta a ler mais a Bíblia hoje mesmo? Por que você não volta a santificar sua vida hoje mesmo e experimentar das delícias, das maravilhas espirituais que Deus tem guardado para os teus? Pois você é corpo, você é alma e você é espírito. Você escolhe ficar vivendo só no mundo terrestre do corpo, onde esse corpo vai ser destruído, ou também alcançar a dimensão espiritual. Amém? Deus abençoe vocês. Esse foi um breve relato aí das experiências de David Walker, o jovem que flutuava enquanto pregava. Não somente ele, mas diversos outros pregadores do passado. Enquanto tocava nas pessoas, flutuavam as pessoas no meio da congregação, na frente de todos. Talvez você pergunte, para que isso? Para que alguém flutuar? Louvado seja Deus. E eu te pergunto, para que o machado flutuar? Para que um homem ser transladado? Para que um homem ser arrebatado? Se você não acredita nisto, você não acredita também na Bíblia Sagrada. Amém? Mais fé e menos dúvida. Que Deus abençoe vocês. Eu sou o vosso irmão em Cristo, pastor Tiago Souza. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Paz.